Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito no oceano do Espírito de Deus. Esta reflexão está baseada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, os versículos de 1 ao 6. A vida cristã é uma vida que ela começa com o novo nascimento. E esse novo nascimento é produzido através do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de vida. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não acreditaram em Jesus, da justiça porque só Jesus é quem pode justificar o homem através dos seus méritos. E do juízo, porque o Deus deste século já está julgado. Sendo assim, se a vida cristã começa pelo Espírito Santo de Deus, ela deve prosseguir na direção, na orientação do Espírito Santo de Deus. A vida do cristão não pode se estacionar com o novo nascimento. O cristão jamais poderá se acomodar com a sua salvação. É preciso um crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, ele tem vários estágios. Ele não se estaciona. Começa no espírito do homem que foi recriado e o Espírito de Deus passou a habitar nesse espírito para orientar o homem nas três fases da sua vida, né? Nos seus compartimentos, vamos assim dizer, espírito, alma e corpo deve ser plenamente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então o profeta Ezequiel, ele teve uma experiência profunda com Deus, comparando como um rio. Então nós vemos isto conforme o capítulo 47 e o versículo 3 começando: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Foi uma visão que ele estava tendo de Deus. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelo. Aqui nós vemos a primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Águas que ele dava nos tornozelos, no oceano do Espírito. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Outro estágio na vida cristã. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: visto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Aqui nós vemos experiências, etapas na vida do cristão. Eu não sei em que estágio a sua vida está. Eu não sei onde você estacionou, parou, negligenciou uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, né? Como um cristão pode ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus? Primeiramente, nós vemos aos Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, 3, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, a igreja em Roma, né? Rogo-vos, pois, irmão, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiramente, o cristão deve consagrar a sua vida, o seu corpo, espírito, alma e corpo, como um sacrifício ao Senhor, né? A ponto que Deus se agrade desse sacrifício, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aí está. Então o cristão tem que se aproximar-se de Deus através de uma vida de oração. Não deve de maneira alguma desprezar, né, a vida cotidiana de oração. O cristão tem que ter tempo para orar, para ter o seu momento de intimidade com Deus através da oração. Porque é através da oração onde o cristão fala com Deus, é através da oração que o cristão ele é fortalecido, é através da oração que o cristão é equipado com as armaduras espirituais para se manter-se de pé contra as astutas ciladas do diabo. A segunda etapa, o cristão não pode negligenciar a leitura da palavra de Deus. É preciso ele meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai orientá-lo, a palavra de Deus vai enriquecê-los com a sabedoria de Deus. Porque a palavra de Deus é a fonte da sabedoria de Deus. Antes crescei na graça, através da oração, e no conhecimento, através da leitura da palavra de Deus. É preciso o cristão estar meditando na palavra de Deus. Foi isto que Deus disse a Josué, quando foi o sucessor de Moisés, que ele não se apartasse dele, o livro da lei, a palavra de Deus, antes ele meditasse de dia e de noite, para que o seu caminho fosse próspero. Então o cristão não pode negligenciar a vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus. Isto significa que você está mergulhando no oceano do Espírito. E o Espírito Santo de Deus começa agora a lhe orientar. Você vai ter uma intimidade, uma comunhão profunda com Deus. Moisés foi um homem que tinha uma experiência tão profunda com Deus que ele questionava até certas decisões de Deus como um intercessor, e Deus atendia os questionamentos de Moisés, a ponto de Deus dizer: se houver entre vós profeta, não será como Moisés, pelo qual eu falo cara a cara, face a face. Isto é intimidade. Moisés conhecia o Senhor bem de perto, a ponto dele querer vê-lo. O Senhor chegou para Moisés e disse: Moisés, homem nenhum me vê, é claro, na sua esfera natural, né, a olho nu, e ficará vivo, Moisés. Mas eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tu me verás pelas costas. Fica ali na fenda. Quando eu passar, a minha glória passar, tu me verás pelas costas. Então, Deus, já na pessoa de Jesus Cristo, que seria humanizado, então, Deus despojou da sua glória, do seu esplendor, né, espiritualmente falando, e fez com que Moisés pudesse vê-lo na pessoa de Jesus Cristo. Só quem teve esse direito de ver foi
os apóstolos, os discípulos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma revelação que estava futuramente para acontecer. Então Deus antecipou, atendendo o pedido de Moisés. Então Moisés viu Deus na pessoa de Jesus Cristo. Foi privilegiado, não no seu esplendor, na sua glória, porque só podemos ver Deus na sua glória, em seu esplendor, quando nossos corpos forem transformados, forem incorruptível e imortal. Então, assim como ele é, diz João, nós o veremos como ele é. Então é preciso o cristão se aproximar-se mais de Deus, né? Para que o Espírito Santo de Deus possa se apoderar-se dele em todas as áreas da sua vida. Um cristão que se estacionou é um cristão que ele não dá fruto no reino de Deus. É um cristão que não está comprometido no reino de Deus. É um cristão que está conformado simplesmente pela salvação. Este é um cristão negligente que vai chegar diante de Deus com as mãos vazias e não vão receber galardões. É um servo negligente que não valorizou o tempo que ele teve enquanto viviam. Foi um cristão indiferente com respeito ao reino de Deus, né? Não procurou as coisas espirituais, viver só na esfera natural. Mas que esta breve reflexão, ela sirva de um despertamento. É preciso você nadar no oceano do Espírito. Aonde está a sua experiência com Deus? Está nos tornozelos? Está nos joelhos? Está nos lombos? A ponto de você estar nadando no oceano do Espírito. Deus lhe convida para que você cresça espiritualmente falando. Que você mergulhe no oceano do Espírito Santo de Deus. Deixe ele medir mais 1000 côvados. Ele lhe convida para um estreito comunhão para com ele. Deus conta com você, principalmente que nós estamos vivendo nos últimos dias, e é preciso um despertamento espiritual para as coisas de Deus. É verdade que Jesus disse que no final dos dias, que antecede a sua volta, que por aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos iriam esfriar. É o amor pelas coisas de Deus. Que prioridade você está dando na sua vida? O que está sendo o principal, o centro na sua vida? É bom você refletir neste momento. O que está dominando a sua vida? Então, deixe que o Espírito Santo de Deus domine a sua vida espiritual. Veja o que está lhe atrapalhando, espiritualmente falando, para o seu crescimento espiritual. Desista, abandone, deixe tudo aquilo que lhe está lhe prejudicando espiritualmente falando. Vale a pena agradar a Deus, servir a Deus da melhor maneira. Não justifica de maneira alguma um cristão que diz que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e está estacionado na sua vida espiritual. Então, neste momento, aonde você estiver, Deus está falando com você. Aonde você estacionou espiritualmente falando, aonde as águas estão em sua vida
e o que está impedindo de você entrar no oceano, na dimensão do rio do Espírito Santo de Deus. É preciso que essas águas entrem em você, né? Que você entre nessas águas e essas águas saiam, porque segundo Ezequiel, você vai lendo tudo isso, que existia rios que as águas eram mortas, infrutíferas, né? Mas aonde esta água, esse rio, aonde Ezequiel entrou, que saía do trono de Deus, ia entrando, ia dando vidas, os animais iriam sobrevivendo, as árvores passaram a ser frondosas, começaram a frutificar, os peixes. Então, é preciso que realmente você tenha essa experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, para que você possa dar vida, né, àquelas pessoas que estão lá do outro lado, no mar deste mundo, no mar morto, aonde não tem possibilidade de nada frutificar, ter vida. Mas quando você está na dimensão do Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus que está em você, é como rio, e aonde este rio chega a vida. Então há muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra sua para que possa sobreviver este mundo morto, onde estão mortos espiritualmente falando. É preciso você chegar até onde eles estão com a mensagem do Evangelho, com a mensagem que produz vida, com a mensagem que vai frutificar tudo aquilo que é estéril. Então, desperte, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando e conta com você. Então não seja indiferente, negligente com respeito ao que Jesus fez por você. Você foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus. O Espírito Santo de Deus passou a habitar em você, não para você ser um cristão anônimo, não para você ser um cristão estático, não para você ser um cristão conformado. Então procure uma igreja, procure se dedicar-se na obra de Deus, né? Procure buscar ao Senhor, né? Não negligencie, né, os trabalhos, a obra que Deus tem confiado a você. Talvez você entregou algo que Deus lhe concedeu, né, para estar estático. Quem está ganhando com isso é o diabo. Porque no mundo espiritual não existe neutralidade. Ninguém é neutro. Está de algum lado. Existe um lado aonde o Espírito Santo de Deus usa as pessoas, aqueles que têm compromisso com Deus, eles estão sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. E quando uma pessoa está neutro, até a neutralidade, ele está do lado contrário, está beneficiando Satanás. Então talvez Satanás conseguiu, né, deixar você neutralizado, paralisado. Eu não sei o motivo que fez com que você ficasse paralisado. Mas Satanás, ele não gosta de ver um crente, um servo de Deus, envolvido na obra de Deus, porque é prejuízo para ele, porque ele está salvando pessoas que estão aprisionadas
nas suas garras. Então você é o instrumento, Deus conta com você. Então volte ao primeiro amor. Lembre-se aonde você caiu e se levante-se, porque Deus está pronto para lhe ajudar, está pronto para devolver tudo aquilo que você perdeu e foi substituído por algo que não está agradando a Deus. Então rompa com tudo aquilo que está fazendo você ficar neutralizado e não progredir na vida espiritual. Então, neste momento, comece a mergulhar. Permita que Deus comece a medir, 1000 côvados na sua vida. Vá se aprofundando-se a ponto de você nadar no oceano do Espírito Santo de Deus.